A parte mais difícil para mim em relação a ser católica hoje é a questão da abertura à vida. Porque, por exemplo, eu me casei tem 3 anos e, assim, eu já tô grávida, ó, do meu segundo filho, né? Então, assim, em 3 anos, primeiro, né? Com 3 meses de casamento, nós engravidamos o nosso primeiro filho. Aí, passado 1 ano e 7 meses depois do nascimento do nosso filho, eu engravidei novamente e daqui a pouquinho, se Deus quiser, eu vou ter mais um filho. Mas aí entra a mentalidade, né, do mundo, já tá tão impregnada na nossa mente que parece que, tipo assim, 2 é o suficiente ou 2 é demais. E até mesmo a forma como as pessoas tratam a gente muda. Algumas pessoas são até mesmo inconvenientes de perguntar assim, agora vai fechar a fábrica, não vai ter mais filhos, enfim. Eu confesso para vocês que a questão da abertura à vida sempre vem em confronto com o meu ego. Porque, gente, você não especificar, tipo assim, quando a gente é criança, né, adolescente melhor, a gente pensa assim, quando eu crescer, eu vou ter 2 filhos, vou casar, vou ter 2 filhos, um cachorro, um gato, enfim. Só que quando você se torna católico, você não pode colocar um número de filhos. Por exemplo, eu quero ter 2 filhos e vou ter 2 filhos, porque você precisa e você aceita ali, no dia do seu casamento, o padre pergunta se, além de perguntar se a gente vai amar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, além de colocar o casamento como indissolúvel, ou seja, não tem como acabar o casamento, ele fala, vocês vão aceitar os filhos que Deus quiser enviar a vocês? E a gente responde sim para isso também. Além de aceitar, né, se casar, você diz sim para os filhos que Deus quiser enviar. E ali naquele momento, você faz uma promessa com Deus. Então, tipo assim, às vezes a gente não tem, né, essa consciência. Eu comecei a ter essa consciência quando eu me casei. Eu só tinha 1 ano de conversão na Igreja Católica. Eu não era tão profundo. Eu acredito que ficou profundo depois que eu comecei realmente a ser aberta à vida. Por exemplo, o meu primeiro filho, foi muito mais fácil ser aberta à vida com o filho, vamos ser sinceros. Todo mundo, ou a maioria das pessoas, deseja ter um filho, né? Então, foi, digamos assim, entre aspas, fácil para mim ser aberta à vida naquele momento. Mas quando eu engravidei do segundo, eu já comecei a sentir um peso maior de responsabilidade e compromisso com esse mandamento da igreja, né? Então, assim, e agora? Tô grávida do segundo. Eu não posso definir, tipo assim, quantos filhos eu vou ter. Eu sou jovem. Todos esses pensamentos, eles vêm na minha cabeça e tem pensamentos feministas que vêm na minha cabeça sem que eu deseje tê-los. Foi uma doutrinação, né? Silenciosa na maioria das vezes, mas a maioria das mulheres de hoje em dia, mesmo cristãs, foi doutrinada a ter poucos filhos ou não confiar na providência de Deus na questão dos filhos. Se você perde o trabalho, você confia em Deus. Se você tá precisando comprar algo, você confia na providência de Deus.
Se você está precisando de uma cura, você confia na providência de Deus. Mas quando se trata da abertura à vida, na maioria das vezes a gente não confia na providência de Deus. E muitas vezes, né, eu também pensei assim, a abertura à vida é só para pessoas com condição financeira. As pessoas que têm dinheiro, elas têm filhos. E tipo, esse pensamento ele não é cristão, ele está dentro da mente da maioria das mulheres cristãs e ele precisa ser retirado. Mas eu tô falando isso aqui, gente, é mais como, tipo assim, um desabafo para vocês. Porque não é que eu me tornei católica que tá sendo fácil. Para mim tem duas coisas que me pegam, né? Na questão da abertura à vida, e a segunda coisa é se eu pecar um pecado grave, eu preciso confessá-lo para comungar. Sendo que na igreja protestante, eu só ajoelhava, pedia perdão para Jesus e participava da ceia, né? Então, na igreja católica, você não pode comungar estando com pecado grave. Então, isso para mim foi assim, difícil, até hoje é difícil pra mim, tipo assim, eu preciso me confessar, porque eu cresci nesse ambiente mais evangélico do que católico, eu me converti com 16 anos na igreja evangélica, então, assim, até isso entrar na minha mente, eu acredito que vai demorar ainda algum tempo. Mas voltando ao assunto, né, da abertura à vida, comenta aqui depois se você também se sente assim, se você também já teve esses pensamentos, porque outro dia eu fiquei assim tão angustiada com isso, né? Porque, gente, aí o feminismo vem, ele que vem gritando na nossa mente. Aí eu penso, o meu corpo vai ficar. Quantos cílios eu vou ter? O meu corpo tá ficando feio. Tantas coisas, assim, pensamentos, sabe? Mas deixa eu falar uma coisa positiva, né? No meio disso tudo. A vida do meu filho, ela é muito preciosa. Eu nunca pensei que eu amaria uma pessoa como eu amo ele. E quando eu ganhei o meu filho, eu recebi ele nesse mundo, eu percebi que o meu propósito de vida mudou e também eu vi a maternidade, comecei a ver a maternidade como uma missão de Deus também para mim. Isso não quer dizer que eu sou perfeita, eu erro demais, né? Porque não é só ter filhos, você educá-los na fé católica, você fazer com que, mesmo quando você partir, ele seja uma flecha de Deus nesse mundo. E isso também faz parte, né, de ser aberta à vida. Você educar ali na igreja, você ser realmente católico, você passar os ensinamentos cristãos, né? Pregar Cristo para criança dentro da sua casa, você ser a primeira igreja do seu filho. Então, não é fácil. Não é fácil, gente. Você pode comentar aqui. Os pensamentos, eles vêm, eles consomem a nossa mente. Quantos filhos eu vou ter no final? Tudo isso, né? Lembrando, gente, que abertura à vida se você tiver motivos justos, né, para espaçar uma gestação da outra, usando os métodos naturais, você pode fazer isso. Mas a gente está tão acostumado, né, a ter o controle de tudo, que quando a gente sai um pouquinho assim do controle, né, a gente já fica desesperado. Falo por mim. Eu só tive relação com meu marido e a gente se casou, enfim. E eu nunca tomei anticoncepcional na minha vida. Mas quem disse que o pensamento não vem? Claro que vem. Às vezes eu penso. Eu já falei até mesmo com meu marido assim, vou tomar anticoncepcional, porque aí eu vou
tá no controle. Mas lá no catecismo da igreja tá dizendo, é pecado grave, né? Quando a mulher, né? O casal, ele usa métodos artificiais para espaçar gestações, mesmo tendo motivo justo, né? Digamos assim. Mas é lógico que você sempre deve conversar com seu padre, com seu aconselhador aí da paróquia, porque há casos e casos, né? Então, tipo assim, ali no catecismo tá dizendo que não pode. Então, assim, se eu quero ter uma vida com Deus, eu preciso viver aquilo que está escrito, aquilo que a igreja manda. E vamos ser sinceras, isso não é fácil. Não é fácil você confiar na providência de Deus quando você sai do controle. Mas é isso. Não tem amor maior, não tem propósito maior. Todos os dias a gente tem que se lembrar também que essa vida ela é passageira, que daqui a pouco, como o vento, a gente vai ir, espero eu, né, ao encontro de Deus. Então, o que eu tenho feito com a minha vida? Qual o propósito que eu tenho vivido? E isso, a questão da abertura à vida, influencia até mesmo na decisão da via de parto que eu vou escolher. Porque, por exemplo, o meu primeiro filho, eu tentei que o parto fosse natural, era o meu sonho, mas não foi possível. Chegou ali um momento que teve que fazer a cesárea, né? Os médicos acharam melhor fazer. Então, agora, eu tenho medo dos dois partos, gente. Tenho medo da cesárea, tenho medo de tentar o normal e, tipo assim, o útero romper, enfim. Então, assim, se eu tiver uma nova cesárea, a possibilidade, né, de eu ter mais filhos, o risco de ter mais filhos aumenta. Então, isso tem que ser pensado, né? Então é isso, gente. Não vou falar mais não, mas eu quero que você comenta aqui se você já teve algum desses pensamentos. Deixa aqui o seu comentário. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, que ele é pequenininho ainda, mas com a fé que eu tenho em Deus, daqui a pouco eu vou crescer. Um beijo e até mais.